Caetano, para contar um pouco da história de São Caetano, usar essa pesquisa no trabalho de geografia do terceiro trimestre. Bom, o Museu de São Caetano já foi inaugurado em 1960, só que ele não se encontrava aqui, ele se encontrava em outro lugar de São Caetano. Esse museu que nós estamos hoje, ele foi construído em 1896 por Celeste Ginardi, um imigrante italiano que chegou com a primeira leva de imigrantes aqui em São Caetano. Esse palacete, ele foi sede de várias instituições culturais e esportivas de São Caetano do Sul. Com o tempo, o prédio foi ficando ruim e ele foi restaurado em 1988. Essa casa, ela é do final do século XIX e ela era residência da família Dinardi. No final do século XIX, ele foi marcado pelo núcleo colonial, que é quando o Dinardi veio e fez essa casa aqui, esse palacete. Da formação do núcleo colonial de São Caetano, havia toda uma história já em pleno processo aqui na região. A região que posteriormente deu origem ao núcleo colonial de São Caetano foi no passado uma fazenda beneditina, uma fazenda que pertencia aos monges beneditinos, e essa fazenda ela foi formada em meados do século XVII, a partir de doações de terra. A primeira doação aos monges beneditinos foi feita no ano de 1631 por Duarte Machado, e anos depois, mais precisamente em 1671, o famoso bandeirante Fernão Dias Pais, aqui atrás nós temos um painel com uma imagem dele. Esse bandeirante ele fez a segunda doação aos monges beneditinos, isso no ano de 1671. A partir dessas duas doações de terra, houve a formação da fazenda de São Caetano. Quando a fazenda foi formada, a localidade ainda não tinha esse nome, São Caetano. O nome São Caetano apareceu apenas no século XVIII, quando os monges beneditinos construíram uma pequena capela na sede da fazenda dedicada a São Caetano. Daí a denominação São Caetano. Então, quando os italianos começaram a chegar à cidade, essa denominação São Caetano já existia, né? E quando eles chegaram também já havia uma história em pleno processo. Então, a história de São Caetano ela não se inicia com os imigrantes italianos. Na verdade, eles deram continuidade a um processo que já vinha, né, que já estava em curso, né, durante a presença beneditina na cidade. Agora estamos na sala de Matheus Santanec, onde abriga vários objetos e também uma maquete do palacete da família Dinardi. Como dissemos anteriormente, a família Dinardi foi a primeira família que veio para São Caetano e construiu esse palácio. Como aqui tem muitas maquetes, são maquetes das olarias que existiam em São Caetano, por conta do Rio dos Meninos, onde se encontrava muito barro e era possível fazer bastante olaria, e por isso elas tinham um grande fluxo econômico por conta da olaria, que era um grande fluxo econômico daqui de São Caetano. Esses são os tijolos, que cada um tem um tipo e é de uma olaria. O último tijolo é o tijolo da olaria FP. O tijolo do meio é o tijolo da olaria dos irmãos Perim. E o primeiro é a forma, seria mais a forma para fazer o tijolo. E aqui é possível encontrar também os azulejos que eram feitas pelos azulejos Matarazzo. Também existem várias fotos antigas de muitos lugares de São Caetano, de cada bairro, e também fotos de famílias que originaram também a existência da miscigenação que temos hoje em São Caetano. E aqui é uma maquete do palacete da família Dinardi, que, como eu disse anteriormente, é a primeira família que veio para São Caetano
e formou já e construiu já esse palacete, dando origem a esse museu que nós estamos. Aqui nós temos outros exemplos, né, de tijolos e azulejos, marcando a presença de São Caetano na parte de olaria, devido à concentração do Rio dos Meninos, que passa ao longo de São Caetano. Nós estamos aqui na sala Jaime da Costa Patrão, aqui no museu, e a gente conseguiu achar a cronologia e os principais fatos que ocorreram para a construção de São Caetano. Aqui conta o fato já de 1631, que foi a doação de terra realizada por Duarte Machado à Ordem de São Bento, que foi ele, o Duarte Machado, que já doou uma primeira parte, que se diz assim, de São Caetano, para formar, né, São Caetano do Sul. Então ele foi o início de formação da fazenda beneditina, que é São Caetano. Em 1671 houve uma nova doação de terra, só que essa realizada pelo bandeirante Fernão Dias Paz, e foi doada também à Ordem de São Bento, que deu origem também, foi mais assim, como se fosse o resto de São Caetano. E aí, com essa segunda doação e com as aquisições observadas no século XVIII e XIX, os beneditinos constituem a Fazenda do Tijuco Sul, que não era ainda chamada de São Caetano, né? Elas eram chamadas de Fazenda do Tijuco Sul. E em razão da construção de uma capela entre os anos de 1717 e 1720, em louvor a São Caetano nas terras dessa fazenda de Tijuco Sul, o Santo da Divina Providência passa a denominá-la. Ou seja, depois dos anos de 1717 e 1720, que houve um louvor a São Caetano, aqui as fazendas do Tijuco Sul começaram a chamar de São Caetano, né? Aí depois, em 1730, foi o início da produção oleira na fazenda de São Caetano, que foi a base da economia local. Nesse tipo de atividade, os monges beneditinos empregavam mão de obra indígena e escrava de origem africana. Em 1871 já houve a abolição da escravatura nas fazendas de São Caetano e nas demais fazendas pertencentes à Ordem de São Bento. Em 1877 foi a venda da fazenda de São Caetano ao governo imperial, que transforma em núcleo colonial, que daí já deu um passo à frente. Aí foi chegando já os imigrantes italianos. E essa primeira leva sucederam-se mais 8, entre 1878 e 1890. Em 1905, houve a elevação de São Caetano à condição de Distrito Fiscal de São Bernardo. Em 1916, a elevação de São Caetano à condição de Distrito de Paz. Em 1939, São Caetano passa a pertencer ao recém-criado município de Santo André. Em 1948, a realização do plebiscito que concedeu a autonomia político-administrativa a São Caetano. Em virtude desse fato, ocorrido em 24 de outubro, a localidade torna-se um município. Então, a partir daí, ela foi realmente considerada um município. Em 1949, houve a realização das primeiras eleições municipais e a posse do primeiro prefeito de São Caetano do Sul, o Ângelo Rafael Pellegrino, e dos primeiros vereadores. Ao longo da primeira metade do século XX, o crescimento industrial de São Caetano foi expressivo, fato que contribuiu não só para a autonomia política local, como também para o aumento populacional da cidade, em razão da entrada constante de imigrantes de etnias diferentes e de imigrantes oriundos, principalmente do Nordeste, Minas Gerais,
deram uma grande ênfase em número para São Caetano, né? São Caetano do Sul tornou-se uma cidade com uma diversidade étnica e cultural, e os primeiros sujeitos históricos passam a compor o seu quadro social. Então, aqui em São Caetano é possível ver que houve bastante etnia, sim, e houve também bastante miscigenação por povos não só italianos, mas também por muita gente que veio do Nordeste, de vários lugares, não só daqui do Brasil e não só do exterior. Então aqui é possível ver bastante isso, né? E esse painel, ele representa as várias correntes migratórias que contribuiu